Vamos lá. Quero com muita alegria chamar aqui à frente para nos instruir com a poderosa palavra do Senhor, Jackson Miguel. Agora pode vir, Jackson. Venha para cá para fazermos por ele uma oração dessa tarde, né? Pedimos a Deus que derrame sobre ele uma porção dobrada do seu espírito, que o Senhor possa falar conosco prodigiosamente nessa tarde, que Deus reservou para nós escutá-lo, né? Por meio do nosso irmão Jackson. Erga sua mão sobre ele e faça por ele uma oração. Nosso amadíssimo irmão Jackson Miguel, que o Senhor possa usá-lo como sempre faz, né? Com a sua bondade e com o seu poder nessa hora da poderosa palavra do Senhor. Vamos? Senhor nosso Deus, eis aqui o teu servo muito amado, Jackson Jesus. Quero pedir ao Senhor que possa derramar sobre ele a sabedoria do alto, para que ele hoje seja portador da sua graça para nós. Que a palavra que nos trarás por meio de Jackson, ó Deus, seja fonte de vida e de vida plena para todos nós. Espírito Santo de Deus, eis aqui o teu servo amado, que tu o escolhestes para nos instruir com a palavra que cura, que salve e que liberta. Usa-o, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E no gesto de acolhida, aplauda-o mais uma vez. Ele tomará a palavra e dirá, não é? E falará para nós o que nos será dito da parte do Senhor. Boa tarde, pessoal. Eu vou fazer igual o Denilson. Faltou entusiasmo meu, né? Boa tarde, pessoal. Amados irmãos e irmãs, é uma alegria estarmos aqui. Já fui apresentado, mas vou fazer os complementos, né? Para quem me conhece, como diz o Hélito, mas também para quem não conhece, meu nome é Jackson. Sou da cidade de Quixaba, faço parte do grupo de oração Rainha dos Apóstolos. Sou casado, tenho 3 filhos, a coisa mais linda, a cara do pai. Mas o importante é que eles têm saúde, viu? Graças a Deus, são todos bem de saúde. Olhe para Saulo Daniel ali, você vai ver um menino forte, cheio de saúde. Amados irmãos e irmãs, é uma alegria. Já estamos com aquele sentimento de que o retiro já está acabando. Não sei se vocês estão. De um lado, alegres pela oportunidade de estarmos aqui, mas de outro, triste, porque já está acabando. Mas, meus irmãos e irmãs, ainda teremos muitas coisas da parte de Deus para nós. E que nós precisamos fazer uma experiência grandiosa. Que nós não percamos nenhum segundo de tudo aquilo que Deus, através da coordenação diocesana da RCC, tem organizado e proporcionado a cada um de nós. Porque é um tempo de graça, é um momento de graça. Se nós estamos aqui, não é porque somos melhores do que os outros. Mas se estamos aqui é porque fomos selecionados por Deus para que hoje, durante esse tempo de carnaval, estivéssemos aos pés do Senhor, adorando e o bendizendo. Amém? Então, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você é vitorioso, porque você aceitou o convite de Deus para estar aqui. Vamos aplaudir o seu irmão. O tema que foi proposto é: com Maria, erguei um hino de louvor a Deus. Eu me surpreendi, porque quando se fala de Maria, eu já começo logo me arrupiando, os olhos já começam querendo lacrimejar, porque eu tive experiências grandiosas com Nossa Senhora. Eu tive experiências tão maravilhosas com a mãe de alguém que lá no seu início, no seu começo de caminhada, quase adentrou ao protestantismo. Então, só para vocês terem uma ideia, eu até mesmo já fui, por exemplo, num encontro de uma Legião de Maria, falar mal de Nossa Senhora. E aí, a partir
da experiência que ela foi proporcionando ao meu coração, experiências grandiosas de noite de vigílias, experiências grandiosas de grupo de oração, experiências grandiosas de momento de oração na intimidade com Deus através de Maria, que eu digo a vocês, eu não me surpreendi quando me foi dado o tema, porque eu sei que a mãe cuida dos seus filhos mais rebeldes. Isso eu tenho certeza absoluta. Quanto mais rebelde é o filho, mais a mãe ama. É assim ou não? Quem é mãe aqui? Levante a mão aí. Só quem é mãe. É assim ou não? Quanto mais o filho dá trabalho, mais a mãe cuida. Mais a mãe ama, mais a mãe protege. É assim? Bendito seja Deus. Então eu entendo porque é que Maria me ama tanto. Bom, peguem aí a Sagrada Escritura, por favor. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Gente, eu debrucei sobre o ambão aqui do Nova Aliança, porque eu coloquei uma Bíblia tão leve, eu digo, eu vou testar, ver se ele suporta ela. Mas quando eu debrucei, aí eu entendi que ele é muito resistente, porque além do peso da Bíblia, ainda suportou o meu, viu? Parabéns ao Nova Aliança, fizeram fazendo mesmo, viu? Foi Alain, parabéns, viu Alain? Então, meus irmãos, a palavra diz assim para nós, a partir do versículo 3 de Efésios 1. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. E nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por ele no seu bem amado. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que derramou profundamente sobre nós em torrentes de sabedoria e de prudência. Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos, desígnios de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Palavras do Senhor. Então, irmãos e irmãs, com Maria nós precisamos aprender a erguer um grande louvor ao Senhor. Erguer um grande louvor ao Senhor é sabermos que Ele é bendito, que Deus sempre é bendito por todas as suas maravilhas, que Deus sempre é bendito por todas as suas grandiosidades, pelas suas manifestações, mas principalmente por aquilo que Ele é. Ele é Deus e nunca deixará de ser Deus, mesmo que eu aceite ou não aceite, mas Deus continua sendo Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E aí, meus irmãos, a proporção que ia rezando no tema, Deus ia colocando algumas coisas básicas para nós entendermos o sentido do louvor. Primeira coisa, anote aí quem trouxe algum caderninho, quem não trouxe, use outra forma. No catecismo, no parágrafo 2639, 2639, a Santa Igreja já nos ensina o sentido do louvor. Ela diz, o louvor é a forma de oração que mais imediatamente reconhece que Deus é Deus. Vejam, meus irmãos, é pelo louvor que nós damos a autenticidade daquilo que Deus é. É pelo louvor que nós fazemos com que Deus se torne Deus, porque nós não só louvamos Deus pelas coisas boas. Quem só está louvando a Deus porque você está bem de saúde, eu quero dizer para você
que na hora que você adoecer, você vai esquecer do louvor. Quem está só louvando a Deus porque você tem fartura na sua casa, eu quero dizer a você que pode ser que um dia essa fartura se acabe e você vai se maldizer e não louvar a Deus, porque você só louva por aquilo que você tem. E a igreja está dizendo bem claro que é no louvor que imediatamente nós reconhecemos Deus. Catecismo, parágrafo 2639. E aí o catecismo vai nos ensinando como é que nós devemos louvar. Ele vai dizendo: cantai por si próprio, glorificai-o, não tanto pelo que ele faz, mas sobretudo por aquilo que ele é. Veja o que o catecismo, veja o que a Santa Mãe Igreja está nos ensinando. Participa da bem-aventurança dos corações puros que o amam na fé, antes de o verem na sua glória. Veja, o louvor nos faz participar do coração de Deus. O louvor nos faz entrar na intimidade com Deus. O louvor nos faz adentrar no coração de Deus e receber todas as graças necessárias até o momento em que Ele, na sua glória, virá até nós, ou nós nos encontraremos com Ele. É no louvor, é pelo louvor que o Espírito Santo vem testemunhar em nós que somos filhos de Deus. Meus irmãos, é só pelo louvor que as nossas experiências serão grandiosas. É só pelo louvor que nós adentraremos na profundidade do amor de Deus. Continua ainda dizendo o catecismo: o louvor integra as outras formas de oração e leva-as àquelas que dela é fonte de amor e de ternura. É o único louvor que nos faz entender que Deus é único e soberano sobre a nossa vida. Por isso que nós precisamos retomar. Era dito e foi dito no ENF por muitas vezes: é preciso renovação carismática católica do mundo retomarem o louvor. Porque no louvor nós tiramos o olhar do homem e colocamos o olhar em Deus. Meu irmão e minha irmã, nós, quanto grupos de oração, precisamos voltar a ser grupo de louvor. E aqui eu não falo de louvor somente da música. A música, ela nos dá, sim, um sentido de louvor, mas o louvor que também é proferido em palavras, em vernáculo, com a sua língua materna. É preciso louvarmos o Senhor. E aí poderia alguém dizer assim: mas eu não tenho motivos para louvar. Eu quero dizer para você: nós temos motivos de sobra para louvar. Talvez a gente ainda não olhou para nós mesmos para reconhecer os motivos de sobra para o louvor, mas olha o irmão que está aí do seu lado, olha para ele, ou cochilando ou não, ou bonito ou feio, olha para ele, com cabelo grande ou pequenininho, mas eu quero dizer para você: se você fosse louvar por ele, você encontraria inúmeras coisas para louvar, sim ou não? Ele é um jovem saudável, às vezes bonito. Então nós teríamos motivos de sobra. Nós temos motivos de sobra para louvar ao Senhor. O Salmo 150 vai dizer assim para nós: aleluia, louvai o Senhor no seu santuário, louvai-o em seu majestoso firmamento, louvai-o pelas suas maravilhas, louvai-o por sua majestade infinita. Veja aqui os motivos para a gente louvar. Louvar no santuário. Aqui se tornou um santuário desde quando nós entramos na sexta-feira à noite. Porque na sexta-feira à noite, cada um de nós já estávamos com o coração repleto da graça de Deus e preparando tudo isso, irmãos carregando cadeira, outros subindo para empendurar a lona, mas todos nesse clima de consagração desse ambiente. Louvai ao Senhor no seu santuário, louvai-o no seu majestoso firmamento. Gente, quão belo, um clima tão maravilhoso como estamos hoje. Quem poderia nos proporcionar um momento tão rico como esse, senão Deus? Somente Deus.
Então louvai-o no firmamento, louvai pelas suas obras maravilhosas. Você é uma obra maravilhosa de Deus. Você é alguém especial de Deus, que tanto já foi dito isso. Louvai pela sua majestade infinita, louvai ao som da trombeta, da harpa, da cítara, das danças, louvai ao Senhor. Mas o salmo termina com algo grandioso, que eu quero que cada um de nós pudesse dizer comigo: tudo que respira, louve ao Senhor. Diga comigo: tudo que respira, louve ao Senhor. Pergunta ao seu irmão se ele está respirando. Está ou não? Ah, pois se ele estiver respirando, diga assim: então louva, meu irmão. Louva, minha irmã. Porque é para louvar todos aqueles que estão respirando. E nós estamos respirando, meus irmãos. Nós estamos respirando. Deus tem nos dado a graça a cada manhã de levantar e de você poder olhar e abrir os seus olhos e dizer: eu estou vivo mais um dia, Senhor. É mais uma oportunidade que o Senhor me dá para a mudança de vida. É mais uma oportunidade que o Senhor me dá para que eu seja melhor nesse dia. Então nós temos motivos de sobra para louvar ao Senhor. Motivos de sobra. Através do louvor, meus irmãos, nós entramos na intimidade com Deus. Às vezes a gente acha que a intimidade se dá pela oração, por exemplo, do Espírito Santo. Também. Às vezes a gente acha que a oração, por exemplo, a Virgem Santíssima nos dá toda a intimidade. Também. Mas só que no louvor nós declaramos a grandiosidade de Deus e nós adentramos no coração. Santo Agostinho vai dizer assim, a partir daquele momento de experiência que ele tem com o Senhor, ele vai dizer: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eu sou sincero para vocês que quando eu ia proclamando essa palavra, que eu ia vendo o que Santo Agostinho diz, quem conheceu a história de Santo Agostinho sabe, que era um homem que viveu todas as experiências ruins da vida, mas que fez uma experiência tão grande com o amor de Deus, que ele proferiu essas palavras dizendo assim: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, eis que estava dentro e eu fora. Deus estava dentro, mas eu estava fora de mim. Estava comigo e eu não contigo. Exalastes perfume e respirei. Agora anelo por ti, agora desejo, agora eu te amo. Agora eu tenho um ardente amor por ti, disse Santo Agostinho. Provei-te e tenho fome e sede. Tocaste-me e ardi na tua paz. Meus irmãos, a experiência do louvor nos leva a uma intimidade tão grande com Deus, tão grande, que nosso coração fica tão necessitado, que na manhã que você não acorda e não louva, é como se aquele dia fosse um dia de vazio. Precisamos abrir o nosso coração, e não importa o tempo que você já está na caminhada, mas saiba que todos os dias o Senhor nos dá uma nova oportunidade. Não importa se você conheceu Deus ontem, se você conheceu Deus há poucos instantes, mas o mesmo Deus que se revela há mais de 2000 anos, é o mesmo Deus que está se revelando hoje. Na mesma intensidade, na mesma condição, no mesmo amor, na mesma capacidade. Porque Ele é Deus e Deus é Deus. Santo Agostinho ainda continua dizendo: quereis cantar louvores a Deus? Sede vós mesmos o canto que ides cantar. Vós sereis o seu maior louvor, se viveres santamente. É preciso, meus irmãos, nós entendermos que o louvor exige de nós vida de santidade. O louvor vai nos impulsionando a cada instante, a cada momento, a cada segundo, a querermos mais de Deus.
quando eu escutava a pregação de Thalita, eu ficava dizendo assim: meu Deus, como Deus é maravilhoso, que foi capaz de pegar uma irmã que estava fora da graça e dar uma sede tão grande pela palavra de Deus, para que essa palavra de Deus pudesse mudar o coração dela. Eu quero dizer para vocês, eu vou dizer que nem Thalita, né? A foto, eu sou péssimo em foto, viu? A foto que eu saí mais bonita foi a que eu saí dormindo. Me pegou de surpresa agora. Então, tire das costas que fica melhor. Então, meus irmãos, é importante nós entendermos que como Deus foi buscar ela lá no mais profundo, talvez da sua indignidade, eu quero dizer para vocês que o meu primeiro momento de experiência com Deus foi, sabe aonde? Deus foi me buscar numa danceteria, numa boate. Isso era por volta de meia-noite. Sabe aquele sentimento que você tem, aquele vazio que Thalita dizia, que você ficava ali agoniado, e eu estava ali naquela noite, já tinha até parado de beber por outros motivos, mas o coração ardente, e naquele momento eu disse: eu vou na igreja. Isso quase meia-noite. E estava tendo uma serva de Deus, mais umas 2 ou 3 pessoas em adoração. E ali, quando eu cheguei, eu pude entender que o vazio da minha alma era tamanho do Deus que eu procurava. E a partir dali, foi tendo experiências maravilhosas com Deus. E aí, o coração vai ardendo, 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 ardendo. E cada dia mais nós vamos sentindo vontade, sede, desejo de andar com o Senhor. Então, é preciso nós entendermos que o louvor faz com que nós integremos a intimidade do amor de Deus. É pelo louvor que nós adentramos o coração aberto e chagado de Jesus, para sermos por Ele redimidos, dizia a palavra. É pelo louvor que nós adentramos na chaga aberta do coração de Deus, que vai curando as nossas feridas e, como diz Apocalipse, vai alvejando as nossas vestes. Quando nós vamos adentrando no sangue de Jesus, o sangue do Senhor vai nos purificando e vai nos tornando limpos, mas limpos, como diz Apocalipse, que nenhuma lavadeira era capaz. Apocalipse não, desculpa, o Evangelho da Transfiguração, que nenhuma lavadeira era capaz. O livro A Imitação de Cristo, no seu capítulo 7, vai dizer o seguinte: se nada mais tivesse que fazer, senão louvar a Deus, nosso Senhor, de todo o nosso coração e de toda a nossa boca. Se nunca precisássemos comer, nem beber, nem dormir, mas sempre pudéssemos atender aos louvores de Deus e aos seus exercícios espirituais, então seríamos muito mais ditosos do que agora. Se nós entendêssemos que a necessidade do nosso coração, do nosso corpo, de louvar a Deus é muito mais do que o alimento, nós não cessaríamos de louvar o Senhor. Se nós entendêssemos que a necessidade da nossa alma, ela é tão mais grande do que o alimento, nós não cessaríamos de louvar o Senhor. Imagina, se vocês olharem para mim, olha aí que eu vou abrir os braços para vocês poderem enxergar, né, que é tão pequenininho, tão fininho. Mas imagina um corpo dessa largura, se eu entender que muito mais do que manter esse corpinho em forma arredondada, muito mais é louvar ao Senhor. A minha alma precisa entender e a sua alma precisa entender que a nossa necessidade é louvarmos o Senhor dia e noite, segundo após segundo, minutos após minutos. E uma coisa que nós temos que entender: o diabo não suporta o homem que teme a Deus e que o louva. O diabo não suporta. Se você quiser espantar, se você quiser exorcizar o diabo da sua vida, louve a Deus. Porque o louvor
faz com que nós entremos numa intimidade tão grandiosa que jamais o diabo pode tocar. São João de Ávila disse assim: um dos principais remédios contra o demônio é recorrer à Virgem Maria. Meu irmão, eu queria dizer isso para você. Não teve ninguém na face da terra que louvasse a Deus como a Virgem Santíssima. Se você pegar a pessoa mais santa que existe no mundo hoje, se você reunir todos eles, nenhum chega a 1/1000 daquilo que é Nossa Senhora. Jamais alguém consegue atingir a plenitude de amor, a plenitude do louvor como Maria. Porque Maria é em si pleno louvor. No Salmo 99, eu quero só fazer uma referência. Todas as citações que eu estou falando, eu usei como referência a Bíblia, a Ave Maria. Porque pode ser que tenha algum irmão aí com outra tradução e diga assim: poxa, não achei essa citação aí não. Então, todas elas está a citação da Bíblia Ave Maria, tá bom? No Salmo 99, no versículo 2 seguinte, diz: servi ao Senhor com alegria, vinde, entrai e exultai na presença dEle. Sabeis que o Senhor é Deus, e Ele nos fez, e a Ele nós pertencemos. Somos o seu povo, as suas ovelhas, o seu rebanho. Entrai cantando em seus pórticos. Vinde aos seus átrios com cânticos de alegria. Glorificai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. Sua misericórdia é eterna e sua fidelidade se estende de geração em geração. Meu irmão, minha irmã, não sei se você está entendendo a necessidade que nós temos de louvar ao Senhor. É preciso nós entendermos que o Senhor é bom, e é no louvor que nós declaramos toda a bondade da parte de Deus. É no louvor que nós esvaziamos a nossa mente, o nosso coração, para assim, esvaziando de nós mesmos, nos encher da sua glória e da sua majestade. Quanto mais nós esvaziamos de nós mesmos, mais cheios de Deus nós poderemos estar. Quanto mais nós renunciamos a nós mesmos, mais Deus pode entrar e fazer algo novo no nosso coração. Por isso, meus irmãos e irmãs, precisamos em tudo dar graças ao Senhor. É um exercício muito difícil. Não é fácil na sua vida as coisas estar dando errado. Não é fácil na sua vida você olhar assim e a lágrima escorrer de dor e você louvar. Não é fácil. Mas é um exercício, é uma forja que precisamos estar deixando acontecer na nossa vida. Porque quanto mais nós louvarmos o Senhor, mais o Senhor nos fará adentrar no seu coração. Quanto mais nós louvamos o Senhor, mais entramos no seu coração chagado e aberto. E quanto mais nós estivermos no seu coração, mais livres de nós mesmos seremos. Veja, não sei se você entendeu, é livres de nós mesmos. Quando o Senhor trazia essa palavra ao meu coração, livre de nós mesmos, eu entendi que nós precisamos estar distante de nós. O nosso olhar não precisamos estar em nós, gente. Imagina os jovens aí que estão na academias da vida, que todos os dias se põem diante de um espelho, faz aquele gesto mostrando os músculos, mostrando as curvaturas do seu corpo, o abdômen definido, e você fica somente com o seu olhar em você mesmo. Meu irmão, minha irmã, Deus nos convida hoje a tirarmos o olhar de nós mesmos e colocar o olhar em Deus. Quer seja em forma, fora de forma, na forma, mas coloquemos o nosso olhar em Deus. Porque o olhar daquele que está em Deus, não tenha dúvida, ele nunca perderá o brilho. O olhar do Filho amado, daquele que está no seu Criador, no seu Salvador,
jamais perderá o brilho. O Salmo 49, versículo 23 vai dizer: honra-me quem oferece um sacrifício de louvor. Aquele que procede retamente, a este mostrarei a salvação de Deus. Se você quer conhecer os desígnios da salvação de Deus, se você quer compreender a magnitude, a potência, a grandiosidade da parte de Deus, eu quero dizer para você: oferece um sacrifício de louvor. Louva em tudo. Louva se está dando certo, mas louva se está dando errado. Louva se você vai caminhando por uma estrada belíssima, ou quer seja, se você porventura foi a Quixaba e passou por tantos buracos. Louva, louva. Louvar ao Senhor é um ofício que nós precisamos desenvolver a cada dia, a cada segundo. Vejam, só basta nós olharmos para a Virgem Santíssima. Ela é um dos maiores exemplos de louvor, porque ninguém mais louvou a Deus senão como a Virgem Santíssima. Eu até me coloquei aqui, fiz questão de anotar isso. Ninguém mais louvou ao Senhor, honrou ao Senhor do que Maria. Pois nos momentos mais difíceis, vai dizer a Sagrada Escritura que Maria estava de pé. Louvar é isso, gente. Louvar ao Senhor é fazer como Maria, é estar de pé, de coração transpassado, sim, porque Simeão disse assim: olha, uma espada vai transpassar o teu coração, tu vais sofrer. Mas Maria estava de pé. Maria não baixou a guarda. Chorar, sim, escorreram lágrimas dos seus olhos, quantas vezes, mas ela não desanimou, porque ela sabe em quem ela pôs a sua confiança. Maria sabe em quem ela depositou todo o seu coração. O sim de Maria, minha gente, não foi um sim simplesmente da boca para fora, que saiu ali num momento de desespero. Quando Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, ela disse assim: olha, aqui não vale nada, mas tudo que o Senhor quiser para mim eu quero. Quando Maria deu o sim dela, ela deu um sim arriscando sim a própria vida. Ela deu um sim contrário até mesmo a muitas outras coisas. Porque imagina uma virgem grávida. Mas o sim de Maria foi um sim verdadeiro. Um sim de entrega. E que ela não poupou por esse sim, se fosse o caso, nem a sua vida. Meus irmãos e irmãs, nós temos que aprender com Maria a louvar o Senhor. Olha, se você olhar no seu grupo de oração, talvez tem pessoas que já não voltaram mais depois da pandemia. E não é porque morreram da Covid, não. Tem alguém assim no seu grupo de oração? Que dá tristeza, né? Da gente lembrar desses irmãos que caminhavam, mas que por um período que as orações já não eram talvez aquelas orações mais comunitárias como outrora, que estávamos impedidos de estarmos se reunindo fisicamente. Muitas pessoas esfriaram, muitas pessoas desanimaram e muitos até nem voltaram. Mas eu quero dizer para você, se nós colocarmos a nossa confiança em Deus por Maria, nós vamos ter esses irmãos de volta. Porque aonde foi plantada uma semente, aonde foi dado um sim, Maria está velando por todos aqueles que são seus filhos consagrados. Se tem alguém afastado do seu grupo de oração, profetize hoje esse retorno, porque Maria vai buscar, sabe? A mãe vai buscar. Talita falava aqui sobre a moeda perdida, que aquela mulher acende a luz e vai procurar e chama as vizinhas para procurar. Eu quero dizer para você, uma alma que se encontra perdida num grupo de oração, após a Virgem Santíssima, ela vai buscar, ela vai acender luzes e luzes e luzes para ir buscar. Porque ela quer que todos nós estejamos com o seu Filho amado. Precisamos, irmãos, voltarmos a entrar
na intimidade com Deus através de Maria. Eu até fiz questão trazendo para a minha profissão. Precisamos estar na escola com Maria. Na escola da Virgem Santíssima. E aí eu me recordava que São João Paulo II já tinha falado isso. São João Paulo II disse assim: permanecei na escola de Maria, escuta a sua voz, segui os seus exemplos. Palavra de um santo recente, nosso São João Paulo II. Permanecei na escola com Maria. Se eu quero oferecer um grande louvor ao Senhor, um louvor perfeito, um louvor adequado para todos os momentos, eu quero dizer para você, precisamos aprender com aquela que louva em todos os instantes da vida. Eu sou como Thalita, eu tenho um problema com horário, viu? Alguém vai me alertando aí. Então, nós precisamos entender que estar na escola de Maria é fazer com que Maria nos ensine que o louvor ao Senhor precisa ser o louvor na alegria, alegra-te cheia de graça. Foi assim que o anjo disse? Sim ou não? Alegra-te cheia de graça. Mas também é o louvor em que, quando estava na cruz, Maria estava ali olhando Jesus sendo crucificado. Se eu e você precisamos entrar nessa escola de Maria, nós precisamos entender que o louvor não pode ser só nas coisas boas. Que o louvor não pode ser somente nos momentos mais felizes da nossa vida, mas que o louvor precisa até mesmo ser de rosto prostrado por terra e a lágrima escorrendo no canto do olho, e nós ali deixarmos uma poça de água de tanto chorar, mas é ali que também nós precisamos louvar a Deus. Eu quero dizer para vocês que eu passei 2 situações muito difíceis. Passei 3, mais uma eu vou abster de contar aqui. Passei 2 situações difíceis que me fez muitas vezes até mesmo desesperar. Uma foi a perda da minha mãe. Quando minha mãe faleceu, é como se o chão dos meus pés tivesse sido tirado e eu estivesse engalhado em qualquer coisa. E como foi difícil entender que também era um desígnio de Deus a morte dela. Como foi difícil você louvar ao Senhor vendo sua mãe ali. Que uma das orações que eu fiz a ela, no leito de morte praticamente, foi: Senhor, leva eu e deixa ela. Desculpa, viu? Como é difícil, gente. E um segundo momento também muito difícil foi a morte de minha sobrinha, que teve um infarto recentemente. E assim, uma coisa inesperada, uma criança, uma menina com 23 anos, futuro brilhante, já com a formatura, pleiteando outra formatura, estudante de direito. E você fica sem chão. Fica se perguntando, mas por que, Senhor? E aí eu lembrei das frases de Luzia Santiago, que ela disse: nunca pergunte ao Senhor por quê, mas pergunte para quê. Para quê? Para que o Senhor chamou? Para que o Senhor permitiu tudo isso? Entrar na escola de Maria, gente, é passarmos pela dor como Maria passou. Entrar na escola de Maria é permanecermos louvando ao Senhor, mesmo que o nosso coração esteja transpassado. Entrar na escola com Maria é sentirmos a dor que ela sentiu de perder um filho, e um filho amado e inocente, mas se manter de pé. É isso, meus irmãos, que nós precisamos entender. Estar com Maria não é estar simplesmente dizendo: opa, louvado seja. Não, estar com Maria também é estar na dor. Andar com Maria e louvar ao Senhor através do amor à Virgem Santíssima
é estarmos entendendo que a cada segundo da nossa vida nós precisamos sim louvar o Senhor, quer seja nós estejamos com o rosto alegre, mas quer seja esteja transfigurado pela dor. É louvar. Dizer ao Senhor, louvado seja, Senhor, bendito seja o teu nome. Meus irmãos, quando Maria disse o seu sim, quando Maria disse o seu sim ao Senhor, ela assumiu também todas as dores que Jesus iria passar. Quando Maria disse, faça-se em mim segundo o teu querer, a tua vontade, pode ter certeza que Maria abriu mão do seu querer, da sua vontade, do seu desejo, para fazer em tudo a vontade de Deus. Eu quero dizer para você, quando João capítulo 2, versículo 5, Maria disse àqueles que serviam, fazei tudo o que ele vos disser. Maria está dizendo para mim e a você, hoje, aqui, é Jesus que precisa imperar na nossa vida. É Jesus que precisa ser o centro da nossa vida. Gente, não é à toa que hoje o tema que nós estamos vivenciando, esse desperta tu que dormes, é porque muitas vezes nós tiramos Deus do centro do nosso coração. É porque muitas vezes nós temos se distanciado, nós temos ido, nós temos até feito, nós até temos trabalhado pelo grupo de oração, mas eu quero dizer para você, Deus não quer um fazedor de coisas. Deus quer uma alma entregue, uma alma doada, uma alma que não tenha mais espaço para si mesmo. Por isso, meus irmãos, que Maria nos ensina que quanto mais eu dou o meu sim ao Senhor, quanto mais eu digo o meu sim, mais eu preciso estar disposto a suportar todas as cruzes que se levantarão. Quanto mais eu dou o meu sim ao Senhor, mais eu tenho que estar disposto a enfrentar as provações que se levantarão, porque o diabo sabe que um homem que tem no seu coração o desejo de estar na presença de Deus através da Virgem Santíssima, esse não se perderá. Por isso que o diabo vai investir muito mais sobre ele. Eu não sei se vocês já perceberam que as perseguições se levantam em todos os lugares, mas de uma forma acentuada, as perseguições são contra a Igreja Católica. Sim ou não? Vocês perceberam isso? Ah, não, nós vamos tirar os crucifixos dos pontos. Ah, não, porque o modelo de família não é esse modelo que está aí pregado pela Igreja Católica há mais de 2000 anos. Não, tem que ser esse modelo aqui. Quantas perseguições nós temos visto, meus irmãos, à Igreja Católica, mas é porque a Igreja Católica ela não é órfã. Ela tem uma mãe. E sabe quem é a mãe? Nossa Senhora. A própria mãe do Senhor. Precisamos entender, meus irmãos e irmãs, que estar com Maria na sua escola é participar da grandiosidade desse mundo, mesmo que seja em meio a lágrimas de sangue. Precisamos, meus irmãos e irmãs, abrir o nosso coração verdadeiramente para que Maria nos ensine a louvar ao Senhor com a nossa vida. Maria, meu Deus, tem hora que a minha cabeça não consegue imaginar quanta dor Maria sentiu de estar ali diante da cruz, vendo o seu filho sendo transpassado ali. Tem hora que nos falta capacidade de imaginar, de pensar, mas a palavra, repito, diz que Maria estava de pé, está em João 19, 25, estava de pé, porque ela entende que Jesus é Deus e que a morte é incapaz de tirar a grandiosidade do seu filho, a divindade do seu filho. Meus irmãos e irmãs, é preciso nós entendermos que se eu e você queremos ser homens e mulheres que louvam a Deus, precisa aprender com aquela que é por excelência, aquela que louva ao Senhor. Só consegue louvar ao Senhor, eu coloquei isso aqui em letras garrafais, só consegue louvar ao Senhor um coração cheio do Espírito Santo.
Se o nosso coração não for um coração cheio do Espírito Santo, nós não conseguiremos louvar o Senhor, nosso louvor vai murchar, vai secar. Até podemos louvar por alguns minutos, por alguns segundos, por algumas horas, por alguns dias, por alguns anos, mas o nosso louvor vai se acabar, porque o nosso louvor seria um louvor superficial. A palavra vai dizer que é preciso que nós tenhamos, quando Maria dá o seu sim, que Maria pergunta assim, mas como se dará isso? Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 34 seguintes. Aí o anjo diz a ela, o Espírito Santo descerá sobre ti, a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Maria só é capaz de estar louvando ao Senhor mesmo na dor, porque Maria está cheia do Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, quanto mais cheios estivermos do Espírito, mais força nós teremos para louvar. Quanto mais cheios estivermos do Espírito Santo, mais nós conseguiremos dizer como a Virgem Santíssima, eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim, segundo a tua vontade e a tua palavra. Se eu e você queremos obedecer a Deus em tudo, precisamos, meus irmãos, estar cheio do Espírito Santo. Se eu e você queremos fazer com que tudo que Deus quer para nós se cumpra em nossa vida, precisamos, oferecendo um sacrifício de louvor, estarmos cheios do Espírito Santo. Porque se o nosso coração estiver meio cheio ou vazio, nós não teremos força suficiente para louvar ao Senhor. Entrar na escola de Maria é, sem sombra de dúvida, fazer o que ela fez, dizer o que ela disse. Diga comigo, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre todos os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia. Vamos dizer assim, acolheu, você diz o seu nome, acolheu a mim, Jackson, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Meus irmãos, entrar nesse louvor com Maria, é preciso nós entendermos que ora nossa alma será glorificada, ora não. Mas precisamos entender que Maria é serva e se nós somos servos, nós somos também escolhidos e eleitos por Deus. Se nós somos servos, nós somos predestinados à salvação, porque assim Deus o fez e assim Deus o quis, que nós estivéssemos nessa grandiosidade. São Luís Maria de Montfort vai dizer que quando o Espírito Santo encontra Maria Santíssima numa alma, sente-se atraído a ela. E ela, atraído a ela irreversivelmente, e nela faz sua morada. Meus irmãos e irmãs, veja o que São Luís está dizendo para nós, que quando o Espírito Santo percebe que tem uma alma que é devota da Virgem Santíssima, que é apaixonado pela Virgem Santíssima, sabe o que é que ele faz?
vai até ela, se encontra com ela, entra e faz morada. Nós precisamos entrar nessa intimidade com o Senhor, nós precisamos fazer essa experiência de amor, porque aonde a Virgem Maria está, também está com ela a Santíssima Trindade. O Deus Pai que a escolheu, o Deus Espírito Santo que germinou, o Deus Filho no seu ventre. Aonde Maria está, meus irmãos, não tenhamos dúvida que também está a Santíssima Trindade. Por isso que precisamos entender que na escola de Maria nós louvaremos o Senhor em toda a perfeição. Isso foi um ponto muito forte que o Senhor trouxe ao meu coração. Se eu e você queremos oferecer um sacrifício de louvor perfeito, precisamos entender que só com a Virgem Maria, porque com a Virgem Maria ela não anda só, ela anda com o Pai, ela anda com o Filho e ela anda com o Espírito. Bendito seja Deus por isso, porque quanto mais Maria está no meu coração, mais tem espaço para o Espírito Santo chegar, mais tem oportunidade para que o Espírito entre, porque o Espírito Santo ama um coração apaixonado pela Virgem. O Espírito Santo ama um coração que é apaixonado pela Virgem. Também São Luís ainda vai dizer que a Virgem Maria é o meio mais seguro, mais fácil, mais rápido, mais perfeito de chegarmos a Jesus. Se entregarão o corpo e a alma sem restrições, para assim também pertencerem a Jesus Cristo. Veja, quanto mais eu estou com Maria, mais eu estou com Cristo. Quanto mais eu estou com Maria, mais eu estou com o Senhor. Quanto mais eu me dedico ao amor à Virgem Santíssima, mais ela reverte esse amor, mais ela pega esse amor e encaminha seu filho, dizendo assim: esse é o meu filho amado, escutai-o. Meus irmãos e irmãs, é preciso nós entendermos que com Maria nós ergueremos um grande louvor perfeito ao Senhor. Você crê nisso, sim ou não? Sim ou não? Se você crê, então vamos ficar de pé, porque hoje nós vamos louvar o Senhor. Precisamos louvar ao Senhor com toda a nossa força, de todo o coração, com toda a nossa alma. Como dizia o Salmo 150, tudo que respira, louvai ao Senhor. Precisamos de louvar a Ele. Então já lhe convido, erga seus braços lá em cima, o mais alto que você puder. Quem estiver usando as blusas tamanho pequeno, cuidado para não aparecer a barriga, né? Eu já fiquei com medo aqui. Denilson mesmo não pode levantar as mãos, né, Denilson? Então vamos louvar ao Senhor de todo o seu coração. Comece louvando pela sua vida. Louve porque você está vivo hoje. Vá louvando ao Senhor por isso. Eu vou dizendo e você vai louvando por esse motivo. Louve ao Senhor agora. Sim, Senhor, eu quero te louvar, Jesus, por esses irmãos que aqui estão, Senhor, que estão vivos como eu, Senhor. Eu quero te louvar pela minha vida, Senhor. Obrigado, Senhor. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pela obra grandiosa que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor, eu quero te louvar. Eu quero te louvar, Senhor, pelas tempestades que o Senhor já permitiu na minha vida. Eu quero te louvar, Jesus, pelos caminhos tortuosos que eu passei, Senhor. O Senhor sabe quantos caminhos tortuosos eu passei. Eu quero te louvar, Jesus, pelas vezes que eu não encontrei, Senhor, um terreno, uma terra árida, uma terra fértil, Senhor, para os meus pés pisarem, Senhor. Eu pisei em espinho, em pedra, mas eu quero te louvar, Jesus. Eu quero te bendizer, Jesus, eu quero te glorificar. Eu quero te glorificar, Jesus, hoje, nessa noite, por todas as intemperâncias da minha vida, pelas coisas, Jesus, que eu não entendi o porquê, que eu não sei explicar, Jesus, que eu não entendo o motivo, mas que o Senhor sabe, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor, nessa tarde, de todo o meu coração, Jesus, com toda a minha alma, Senhor, eu quero te louvar, Senhor, te bendizer, Jesus. Louve pela sua família.
Se você tem família, louve ao Senhor agora por essas famílias. Louve, bendiga ao Senhor. Louve ao Senhor, vá louvando pela sua família, vá louvando pelos seus, pelo seu pai, pela sua mãe. Se você tem um pai, se você tem uma mãe, se você tem filhos, louve ao Senhor pelo seu filho. Se você tem irmãos e irmãs, louve ao Senhor. Vamos hoje erguer um grande louvor ao Senhor pelos nossos que ainda não estão louvando, por aqueles que estão distantes, por aqueles que ainda não quiseram saber e fazer a experiência de Deus. Louve ao Senhor agora, louve de todo o seu coração. Sim, Senhor, eu quero te louvar, Jesus, pelos meus cabeças duras, Senhor, que não são diferentes do povo que saiu do Egito, Senhor, do povo que saiu da escravidão. O povo de cabeça dura, Senhor, não são diferentes, Jesus, que muitas vezes querem comer as cebolas, Senhor. Mas eu quero te louvar por eles, Jesus. Eu quero te louvar pelos meus familiares, por aqueles que estão viciados, Senhor, na cachaça, no álcool, Senhor, por aqueles que possam estar nas drogas, Senhor, por aqueles, Jesus, que estão na prostituição. Eu quero te louvar por eles hoje, Senhor. Eu quero te bendizer, Jesus. Eu quero te glorificar por cada um deles, Senhor. Louve agora, meu irmão, por cada um dos seus, para que esse louvor chegue ao coração de Deus e Deus o alcance aonde eles estiverem. Louve agora por cada um dos seus. Bendito seja Jesus. Eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te convidar também a louvar pela Santa Igreja, meus irmãos. Às vezes nós somos mestres em descer a lenha, meter o cacete na igreja, e às vezes em algum padre que a gente não gosta, um bispo que talvez você não goste, mas eu quero lhe convidar para nós rezarmos por aquela que é a esposa amada do Senhor, que é a igreja. Louve ao Senhor pela igreja, louve pelo seu sacerdote. Talvez ainda nós não vimos algo de bom nele, mas louve ao Senhor agora por ele. Louve, Senhor. Eu quero te louvar hoje, Jesus, de todo o meu coração pela vida de Padre Lisboa, Senhor. De toda a minha alma, Senhor, eu quero louvar por ele, Senhor, por toda a sua vida, por toda a sua família. Louve agora pelos seus sacerdotes. Eu quero te louvar, Jesus, pelo nosso bispo Dom Egídio, Jesus. Eu quero te louvar, Senhor, pelo próximo bispo, porque bem sabemos que tem completado o seu tempo de entrega, Jesus, de serviço, de doação, e que virá outro, Jesus. Eu já coloco ele no teu coração e louvo por ele, Senhor. Eu te louvo, Jesus, eu te bendigo, Senhor. Eu te glorifico. Louve ao Senhor pela Santa Igreja. Louve pelo Santo Padre, o Papa, que está debilitado, que tem dado a sua vida para que a barca de Cristo não naufrague. Louve agora pelo Papa Francisco. Vá louvando. Sim, Senhor, eu quero te louvar, Jesus, de todo o meu coração, Senhor, de toda a minha alma, Senhor, pela Santa Igreja, Senhor. Porque o Senhor foi caridoso com a Santa Igreja, porque o Senhor foi caridoso conosco, Senhor, que nos deu a Santa Igreja. Eu quero te louvar, Senhor, eu quero te bendizer. Bendito és tu, Senhor. Bendito és tu, Jesus. Quão grande és tu, Senhor, quão poderoso és tu. E eu quero lhe convidar também a louvar pelo seu grupo de oração. Se você ainda não participa, procure um grupo de oração, meu irmão. Mas louve agora, diga o nome do seu grupo de oração e louve ao Senhor. Senhor, eu quero te louvar, Jesus, pelo grupo Rainha dos Apóstolos. Tu sabes, Jesus, quantas vezes no meu coração veio o desejo de desistir, de desanimar da minha caminhada. Mas foi nesse grupo, Jesus, que eu renovei as minhas forças. Foi nesse grupo, nesse presente de Deus para nós, que eu renovei, Senhor, todo o meu desejo, toda a minha vontade, Jesus, de voltar a caminhar na Tua presença. Eu quero te louvar, Senhor, por esse grupo.
Eu quero te louvar, Jesus, mesmo em meio a tantas dificuldades que temos vivido, Senhor. Eu quero te louvar por cada servo, Senhor, por cada amado, Jesus, que tem dado o sangue, o seu sim, para estar no grupo de oração. Eu te louvo, Senhor, eu te bendigo, Jesus. Uma coisa que o Senhor traz no meu coração muito forte, gente. Tem muitas pessoas que vê alguém na frente do grupo de oração e pensa que aquele irmão já adquiriu um grau de santidade que não passa por dor, que não passa por aflição. Mas eu quero dizer para você que quem mais está ferido no grupo de oração é quem está à frente. Quem mais está ferido no grupo de oração é aquele que está ali na linha de frente, porque é ele quem recebe todas as pancadas. Ame o seu coordenador do seu grupo, ame. E vou dizer para você também, meu irmão, não fique quando você não vá ao grupo de oração quando você tiver vontade. Vá ao grupo de oração por decisão. Porque eu sou sincero para vocês, durante esse tempo de caminhada, se eu tivesse ido ao grupo de oração no dia que eu acordei dizendo assim, opa, hoje tem grupo de oração, talvez eu tivesse ido 5 ou 6 vezes durante esse tempo. Mas eu estou lá, ora no gosto, ora no desgosto, ora até mesmo a contragosto. Mas quando eu vou ao grupo de oração, meu coração sai renovado. Quando eu chego despedaçado no grupo de oração, eu saio renovado, restaurado, porque o grupo de oração nada mais é do que simplesmente um hospital de campanha me esperando. Desejoso que os seus filhos doentes cheguem para que saiam saudáveis. Sim, Senhor, muito obrigado, Jesus, pelo meu grupo de oração, Senhor. Obrigado, Jesus, pela minha coordenadora Jaciane, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor, por todos os impasses, Jesus, por todas as batalhas, Senhor, que ela tem travado, Jesus. Eu quero te louvar. Bendito és tu, Senhor. Eu quero convidar você a nós hoje louvarmos de uma forma muito especial pela renovação diocesana, na pessoa de Ana Paula, até mesmo se Ana Paula estiver por aí ainda, puder vir aqui à frente. Nós sabemos que quem está à frente de um retiro desse, eu já passei, Roselma mais o Wellington já passaram, e muitos outros, Jorge, Marlila. Quanta batalha é, quão sofrido é, e eu quero pedir a você, vamos louvar hoje pela vida de Paula, não só por ela, por todo o conselho, por todos aqueles que estão ajudando, mas de uma forma especial por ela. Louve agora, um grande louvor ao Senhor pela vida de Paula. Sim, Senhor, Deus amado, Deus de amor, eu quero depositar no coração da Virgem Imaculada hoje toda a vida de Ana Paula. Obrigado, Senhor, pela vida de Ana Paula. Tudo que ela tem vivido, tudo que ela tem passado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pelas ordens de batalha, Jesus, pelas madrugadas não dormidas, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu quero te louvar, Jesus, pela sua vida, Senhor. Pela perseverança. Pelo seu testemunho, pela sua luta. Eu quero te louvar, Jesus, te bendizer, te glorificar. Quão grande e bendito és tu, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo sim dela. Porque é pelo seu sim, Jesus, que muitas coisas têm dado certo. Porque é o tempo dela, Jesus. É esse o tempo dela. Eu quero te louvar, Jesus, pelas enfermidades, Senhor, que possam ter sido acometido a elas. Eu te louvo e te bendigo, Jesus. Eu te glorifico, Senhor, porque tu és santo e poderoso, Senhor. Muito obrigado, Jesus. E vamos selar toda a nossa oração em línguas agora. Todo mundo, vamos orando em línguas. O ministério, vamos ajudando na oração em línguas. Erga esse louvor em adoração ao Deus de amor, ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo faz.
Shiria la la Maria la la mara la 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 la. Nós louvamos por todos os sacerdotes, mas eu quero pedir de forma especial para o Padre Rogério, nosso diretor espiritual. Oremos em línguas por ele. Louvemos ao Senhor por ele. Louvemos por todos os músicos dessa diocese, pelos grupos de oração que já tem ministério, por aqueles que não tem ninguém que canta. Louve ao Senhor. Paulo chegou, gente. Vamos aplaudir. Pega suas mãos sobre ela. Vamos louvar pela vida dela. Louve de todo o seu coração agora. Porque essa é a filha amada que o Senhor escolheu para esse tempo. Sim, Senhor, eu quero te louvar, Jesus. Eu quero te bendizer, Senhor. Por tudo aquilo, Jesus, que essa tua filha amada tem vivido e experienciado, Senhor. Bendito és tu, Senhor. Bendito és tu, Jesus. Quão grande e poderoso és tu, Senhor, que arrancou um sim desse coração, Jesus. Bendito és tu, Senhor. Honra e glória e poder sejam dados a ti. Pelo sim de Ana Paula. Oremos, ó Espírito, oremos. Shiria la 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 Maria la 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 la. Shiria la 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 Maria la 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 la. Shiria la 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 la. Shiria la 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 Maria la 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 la. Gloria la 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 Irmãos, o Senhor traz ao meu coração que é preciso nós entendermos que nós não estamos só e que o céu está aqui hoje. Sabe, a certeza que o Senhor coloca no meu coração é essa: o céu está aqui. E se o céu está, grandes graças estão sendo derramadas nesse instante. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Glórias ao Senhor. Então vamos aplaudir mais forte o Senhor. Amém. Amém.